Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos à minha, à sua, à nossa TV Araxá Educa. Hoje, mais uma aula de Matemática Maker. Meu nome? Professor Alírio. O assunto da aula de hoje é sobre plano cartesiano. Professor, mas plano cartesiano, eu estou no quinto, eu estou no sexto, eu não aprendi ainda, né? Porque você começa a aprender no sétimo ano. Sem problema, tá? A ideia da Matemática Maker é isso, você aprender coisas de uma forma diferente para que você possa usar no próximo ano de uma maneira mais tranquila, mais ideal para você, tá bom? Então vamos lá? Hoje eu vou falar de um software, tá? E esse software vai ensinar a gente a mexer no plano cartesiano. Mas para aqueles que ainda têm dúvida ainda, o que é o plano cartesiano, tá? Você já viu aquele sistema quadriculado assim, todo quadriculado, tem um eixo na vertical e um eixo na horizontal? Aquilo é o plano cartesiano. Vamos entender melhor sobre ele aqui, ó. Fala plano cartesiano, definição. O sistema de coordenadas no plano cartesiano, também chamado de espaço cartesiano, é um esquema reticulado necessário para especificar pontos em um determinado espaço com dimensões. Às vezes a definição assim fica um pouco complicada, o ideal é ver mesmo o que está acontecendo, né? Esse cidadão aqui, ó, era chamado de René Descartes. O plano cartesiano recebeu esse nome por ter sido idealizado por René Descartes, tá? Ele é usado fundamentalmente para sistematizar técnicas de localização no plano. Ele era matemático, filósofo francês e se dedicou a desenvolver técnicas para trabalhar com o plano cartesiano. Então tá ele aí, ó, plano cartesiano. Você já deve ter visto em algum momento, né? Seja no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, você já deve ter visto o plano cartesiano. Nós temos um eixo na horizontal, definido como x, e temos um eixo na vertical, definido como y. Bom, o plano cartesiano é um objeto matemático, plano e composto por duas retas numéricas perpendiculares. As duas retas, a horizontal e a vertical, né? Ou seja, retas que possuem apenas um ponto em comum, formando um ângulo de 90 graus. Esse ponto comum é conhecido como origem e é nele que é marcado o número zero de ambas as retas. Veja o desenho da sala de aula a seguir. Então tá lá, tem um desenho da sala de aula. Eu trouxe um exemplo, né, para o nosso dia a dia para explicar um pouco mais sobre o plano cartesiano. Estão vendo a sala de aula? Tem as fileiras aqui de carteira, né? Ó, são 4 fileiras de carteira. Tem a turma lá da frente, tem a segunda carteira. Nós estamos enxergando aqui até a terceira carteira aqui. Bom, a ideia é essa. Sua professora pede para ver o caderno do aluno sentado na primeira carteira. Tá, mas primeira carteira, a pergunta é, mas qual carteira? Porque, vamos voltar lá de novo? Ó, primeira carteira eu tenho essa e essa. Então temos 4 primeiras carteiras. Então, o que a gente quer mostrar com isso? Que uma informação somente não é possível a gente identificar, né? E René Descartes, né, o inventor do plano, ele falava assim, ó, precisamos de 2 informações. Então tá lá. Então pergunta, qual que é a carteira, né? René Descartes nos mostrou que precisávamos de pelo menos 2 informações, que eu acabei de falar. Então ele criou o sistema de 2 eixos, com 2 informações. Então, eixo X, eixo Y. Se a professora fala, eu quero o aluno da primeira carteira, que está mais próximo da porta, ou está lá encostado na porta, ou está encostado na janela, teríamos 2 informações, ficaria mais fácil, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, um plano cartesiano, sem os eixos agora, mas com linhas, né, ó, linhas numeradas de 1 a 7 e colunas, né, identificadas de A até H. E eu falo assim para você, vamos pegar o primeiro desenho aqui, ó, o triângulo, né? Então a pergunta é, se eu falasse assim para você, o triângulo está na coluna C, tá, uma informação. E a segunda informação? Ó, está na coluna C, na linha 3. Aí a informação fica completa. Ou seja, eu preciso de 2 informações. Difícil? Não, né? Mesmo para você que esteja no quinto ou no sexto ano, tá bom? Não é difícil trabalhar com plano cartesiano. Então, eu faço assim, ó. Eu marco aqui, ó. Ele está na coluna C, na linha 3. Então, eu vou indicar C3. C3 é o endereço do meu triângulo. Aí fica certo, exato, com 2 informações. Porque se eu só dou uma informação, só a letra ou só a linha, né, o número da linha, não era possível localizar esse triângulo. Entenderam? Difícil? Não?
Que bom. Vamos para o próximo. Vamos falar do círculo. Círculo vermelho. Tá. Eu preciso de duas informações, da coluna e da linha. Alguém se arrisca a dizer qual que é o endereço do meu círculo vermelho? Hein? Muito bem. Quem falou? Letra E. 6, ó. É 6 é o endereço do meu círculo, porque eu defini na vertical e defini na horizontal. Essa é a ideia do plano cartesiano. E aquela figurinha lá? Vocês sabem como é que chama aquela figurinha? Chama-se trapézio, né? Esse é o nosso trapézio. Qual seria então o endereço do trapézio? Agora ficou fácil, né? Nós já fizemos duas vezes, a terceira, né? Ele está na coluna H e na linha 2. Então o endereço desse trapézio é H2. Bom, eu tenho aqui o plano cartesiano já com os eixos, tá? Eixo Y e eixo X. E marquei alguns pontos aqui para vocês aqui, tá? E a gente vai dizer o seguinte, vamos identificar esses pontos ali na frente, mas agora nós temos que identificar como X e como Y, tá bom? Então é assim, ó, todo ponto dentro do plano cartesiano, ele tem as suas coordenadas, chama coordenadas cartesianas. Entenderam? Então, vem a letra maiúscula indicando qual que é o ponto. Por exemplo, P é um ponto genérico. Se eu quiser identificar o ponto A, eu venho e coloco o A na frente. Mas a primeira informação, por padrão, tem que ser a informação do X. Ou seja, eu pego esse ponto, vou em direção ao eixo X e vou ver qual que seria o X do meu ponto A. Está aqui, ó, 2. A informação é 2. E a segunda informação é a coordenada Y. E qual seria então a coordenada Y? Eu venho aqui na horizontal, vem, está aqui, ó. Então ele é 6 em Y. Então, meu ponto A, ele é 2 em X e ele é 6 em Y, tá? Nós chamamos de par ordenado. Então tá lá, ó, ponto A, ele é 2 em X, ó, desço em direção a X, número 2, né? Ou posição 2. E vou em direção ao Y, vou em direção a Y, que é 6. E assim fazemos com os outros pontos. O ponto B, ele tem 1 em X, 2 em Y, tá lá, ó, 1 em X, 2 em Y. E o próximo, o ponto C. O que o ponto C tem? Ele tem, vindo em direção a X, ele tem a coordenada 5 para X e tem a coordenada 1 para Y. Então vai ficar C, 5,1. Quer dizer, 5 em X, 1 em Y. Difícil, moçada? Não? Então vamos lá. Letra D, ou ponto D, né? Ele está 3, 3. Então está aqui, 3, 3. E o ponto E, lembrando, primeiro é o X, né? Letra E, né? O ponto E, ele tem a coordenada 6 em X e ele tem a coordenada 5 em Y. Então é 6, 5. O que vocês acharam? Aí alguém está me perguntando, e a matemática maker? Onde é que entra a matemática maker nessa jogada, né? Então hoje nós vamos conhecer o programa GeoGebra, tá? Esse programa, a gente pode usar ele online na internet, tá bom? E ele é para a gente desenvolver mais a nossa prática no plano cartesiano, tá? Então seria a informática na matemática, tá bom? O programa GeoGebra é usado tanto na geometria como na álgebra. Mais na geometria do que na álgebra, tá? Vamos lá? Vamos conhecer esse programa? Então fala assim, ó, GeoGebra é um aplicativo de matemática dinâmica que combina conceitos de geometria e álgebra em uma única interface gráfica. Sua distribuição é livre, tá? Ela é livre. As pessoas que criaram no ambiente da faculdade e eles colocaram à disposição de quem quisesse usar, tá bom? Nos termos da GNU, que é General Public License, né? E ele está disponível em várias plataformas, tá? Bom, então tá aqui, ó. Esse é o desenho, esse é o emblema do programa GeoGebra, tá bom? Vamos à prática conhecendo o GeoGebra. Então tá aí, ó. Essa é a tela do GeoGebra. Eu fiz eu entrei no programa lá e recortei a tela para vocês verem, tá vendo? E eu coloquei aqui, ó, o ponto A, tá vendo o ponto A? Se você clicar aqui, ó, vamos falar assim, ó, marquei, tá vendo que tem um quadradinho azul aqui? Então eu fiz assim, ó, eu escolhi o ponto, fui lá e marquei o ponto A. Ele tem, o X é 3, o Y é 2, então tá aqui, ó,
3, 2. Quando você clica lá, ele já te dá as coordenadas aqui, olha que legal, né? É automático. Eu cliquei aqui nesse lugar aqui, ó, esse aqui é o ponto B. Ele já me deu automático, ó, o X tá para cá do zero, então vem uma unidade para cá, é menos 1. Vem mais 1, é menos 2. Então o ponto B ele tem coordenada menos 1, porque está para cá do zero, ó, tá na parte negativa, e 4 em Y. Então 1, 2, 3, 4. Tá? E o ponto C? Quando eu marquei o ponto C, nesse espaço aqui, ele já pegou a informação. Ó. O X vale menos 2 e o Y vale menos 1. Essa matéria é ensinada a partir do 7º ano, mas ela volta de novo no 8º, ela volta no 9º e no ensino médio todinho. Para vocês que estão no 6º, é novidade, mas o legal é isso aqui, ó. Para acessar o programa, basta você digitar www.geogebra.org/classic, tá? Lembra que eu falei que na Matemática Maker nós precisamos muito do inglês? O inglês é nossa obrigação agora, tá? Então vamos lá, ó. Nós vamos à prática, né? Trabalhando com GeoGebra, tá bom? Vou sair aqui, o programa já está aberto aqui pra gente. Então tá aqui, ó. Esse é o programa, ok? Deixa eu arrumar algumas coisinhas dele aqui para nós, ó. Esse espaço aqui, eu clico aqui, arrasto para cá, eu posso diminuir, tá bom? Aqui, ó, tá vendo aqui o eixo, ó, horizontal e vertical? Se eu clicar aqui, eu tô nessa posição aqui, gente, ó, nesse primeiro ícone aqui, ó. Eu coloco assim, ó, mover, porque eu quero mover o meu plano, tá? Eu clico, aparece uma mãozinha. E eu arrasto ele, ó. Eu arrasto ele para lá e para cá, tá vendo? Ó, posso fazer o que eu quiser com ele. Eu vou arrastar para o canto aqui, tá? E aí eu quero essa informação aqui. Por exemplo, eu quero falar assim, ó. Eu quero marcar um ponto. Eu venho no segundo ícone aqui, ó. Segundo ícone está aqui, ó. Um novo ponto. Eu vou marcar um novo. Vou marcar um lugar qualquer aqui, tá? Ó, marquei um lugar aqui, ó. Pronto. Como ele não tinha nenhum ponto marcado, ele por definição, ele já fala, o primeiro ponto é o A, ele já põe para você em ordem alfabética, tá? Aqui está o ponto, né? E aqui no cantinho? Aqui no cantinho está a nossa informação, ó, ponto A, 6, 3. Vamos ver se é isso mesmo, ó. Ponto A, vem em direção ao eixo X, coordenada 6. Vem em direção ao eixo Y, coordenada 3. As duas juntos, par ordenado. Par, porque são duas informações. Par ordenado. Ok? Vamos mais um ponto? Vamos pegar do lado de cá, que aqui o x é negativo. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar nesse ponto aqui, ó. Esse ponto. Por definição, a hora que você clica aqui, ó, ele já aparece a letra B. Ele já põe para você a letra B. Já vai em ordem alfabética para você, tá? E aí, vamos lá, as coordenadas, né? Descendo em direção a x é menos 2. Indo em direção a y é 3. Então tá aqui, ó, menos 2 e 3. E aí, o que vocês acharam? Professor, mas se eu tiver um programa desse, né, a minha tarefa de casa ficou fácil, não é mesmo? O professor pediu os dados, eu vou lá e clico, já tem a resposta. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso, tá? Vamos pegar esse ponto aqui embaixo, vamos pegar esse ponto aqui, por exemplo, esse ponto aqui, ó. Ó, ele já foi, letra C. Ele está apontando aqui, né, subindo em direção a x, né, porque o eixo horizontal é o x. Ele está apontando aqui 5, e na horizontal você vem, menos 2, porque eu estou abaixo do eixo, estou na parte negativa. Então, ele tem 5 em x e menos 2 em y. Moçada, esse programinha, de novo, ele é muito fácil, ele é muito simples, tá? Eu quero voltar, professor, eu não queria esse ponto aqui não. Tem a teclinha de desfazer, tá vendo? Ó, só você clicar lá, ele desfaz a última coisa que você fez, tá bom? Professor, eu quero aumentar, ampliar, reduzir essa tela. Tem como? Tem sim, tá? Vamos supor que eu quero ampliar, ó, vou ampliar a tela. Ah, eu quero reduzir a tela, vou reduzir ela então, jogar menorzinho, tá? Ele automaticamente, ele some os números pequenos aqui, tá vendo? Ele começa a numerar de 2 em 2, ó, 2, 4, 6. Eu vou aumentar ela um pouquinho, aí ele volta na numeração normal, ó, 1, 2, 3, 4. Não que os números vão sumir, não, eles estão aqui, só que numa escala mais reduzida, tá bom? E aí, gostaram do programa? Acharam legal? Moçada? É isso que eu gostaria de passar para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. É um programa gratuito, tá? Qualquer um de vocês pode acessar e vai ajudar vocês no entendimento
da nossa matemática, tá? Isso é Matemática Maker. Ferramentas que vão ajudar você, aluno, a entender melhor a matemática. Obrigado mais uma vez. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Tenham todos bons estudos.